O centroavante Yuri Alberto concedeu uma entrevista para o podcast Pode Pá, onde, entre outras coisas, obviamente falou sobre o seu momento na equipe paulista, mas contou também alguns bastidores da sua passagem pelo Internacional, que durou 1 ano e meio. Por exemplo, bastidores do retorno dele da Rússia para o futebol brasileiro, como foi a negociação com o Internacional, que ele mesmo admitiu. Era a primeira ideia de retorno do Yuri Alberto para o futebol brasileiro. Ele fala também sobre bastidores do Clássico Grenal, a rotina de treinos com Eduardo Cudê e repercutiu bastante uma provocação, um deboche de Yuri. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou trazer alguns cortes e alguns relatos da passagem do Yuri Alberto pelo Pode Pá. É o podcast que trouxe o Yuri Alberto para conversar por quase 2 horas. Uma conversa bem descontraída e bem legal que eu recomendo para vocês. É muito boa a entrevista do Yuri Alberto, que é um cara que eu já tive a oportunidade também de conversar, de entrevistar, e ele é muito alto astral, ele é muito gente boa, é um cara muito bem, o Yuri Alberto, e mostrou isso também nessa entrevista que é muito legal. Mas eu quero trazer para vocês algumas partes, alguns trechos dessa entrevista, onde o Yuri conta bastidores da sua passagem pelo Internacional, tá? E eu vou trazer alguns deles aqui. Por exemplo, eu quero primeiro começar contando a versão do Yuri sobre o retorno dele para o futebol brasileiro e sua ida para o Corinthians. O Yuri admitiu que quando ele estava no Zenit, e lá ele decidiu que iria retornar para o futebol brasileiro por causa da guerra, por causa também do fato dele não estar se adaptando muito bem lá, não gostou da maneira como o futebol russo estava acontecendo, sem Champions League, era um outro projeto quando ele começou a jogar por lá. E a primeira alternativa, a primeira opção dele era vir para o Internacional. Porque no Inter ele já estava adaptado ao elenco, ele havia saído 6 meses antes do Internacional, já se adaptado à torcida, tinha uma boa relação com a torcida, tinha tido aqui um bom período de 1 ano e meio no Internacional, então ele admitiu que a primeira opção seria o Internacional. Mas, quando ele estava em São Paulo, ele foi convidado para visitar o CT do Corinthians, pelo presidente, Duílio Alves Monteiro. E aí foi apresentado o projeto do Corinthians para ele. E, muito por orientação também do pai dele e da sua família, ele preferiu aceitar um novo desafio, jogar no Corinthians e continuar morando em São Paulo. Essa foi a versão do Yuri Alberto sobre toda aquela polêmica de o Inter fazer uma oferta, ele não aceitar e acabar indo para o Corinthians, que não deu mais dinheiro do que o Inter. É importante a gente dizer isso, a gente sempre trouxe essa informação. O Corinthians não deu mais dinheiro do que o Internacional. Foi uma escolha de vida dele, morar em São Paulo, perto da família, jogar no Corinthians, e ele acabou optando pelo Corinthians em relação ao Internacional. Um outro detalhe que eu achei muito interessante do Yuri Alberto foi ele contando sobre a sua chegada no Inter. Ele vem para o Inter de graça depois de não renovar o contrato com o Santos, né? E na primeira semana de treinamentos dele, ainda durante a pandemia, e não havia treinos coletivos ali, eram só treinos físicos, ele disse que quase pediu para sair, ou quase pediu pinico para os treinos do Eduardo Cudê. Cudê era o técnico do Internacional naquele momento e os treinos eram muito intensos, tinham metas para os jogadores atingirem determinada condição física. E que era puxado ainda mais para o Yuri Alberto, que tinha 19, 18 anos de idade naquele momento. Mas ele suportou, e que ajudou muito ele naquele momento era o Cristiano Nunes, que era coordenador de preparação física do Internacional, atualmente está no Atlético Mineiro. O Cristiano Nunes dizia para ele, cara, suporta, aguenta, que isso vai te ajudar ali na frente. Aí quando ele começa a jogar, ele está fisicamente acima dos demais. Então o Cudê ajudou ele nesse processo, pelo relato do Yuri Alberto. Eu vou rodar aqui 2 trechos, tá, do Yuri Alberto. Um deles é o Yuri falando, ele foi perguntado sobre isso no papo, sobre o Clássico Grenal. O Yuri não chegou a marcar gols em Clássico Grenal, mas ele jogou alguns, participou de confusões em Clássico, em especial daquele Clássico que o Inter ganha de 1-0 e que rebaixa o Grêmio praticamente com o gol do Tyson. Teve os caixões e a briga. E olha o relato do Yuri sobre como que é esse ambiente de Grenal. Como que é um Grenal, irmão? Nossa, clima é diferente. deve ser louco. É mano. muito louco.
E ainda mais na época que, muito louco. que você vivenciou ali, que vocês deram... Obrigado, viu? Vocês deram... flamenguista aí, ó. Cuidado que ter essa água aí. Tá lacrado, tá lacrado. Tá lacrado. Você estava numa época ali do Grenal, que eu lembro que vocês deram uma zoada. É. O Grêmio tava ganhando bastante jogo. Mas aí teve o lance... Você tava no time quando o Patrick pegou o caixão? Eu amo essas coisas, amigo. Mano, foi muito louco, Porque o Grêmio tava velho. caindo pra Série B, eles pegaram um caixão e levantaram. Ganhamos de 1-0 o gol do Tais. Logo o Tyson. Logo Mas o isso nego deu Tyson. merda? Ah, dá umas brigas, Dá né? as Legal. merda, né? Não, deu muita merda. Tipo, que tipo de merda? Não, é brigaiada, meu. O torcedor invadiu com o bagulho de fantasma, assim, o campo. Meu Deus. Aí os moleques pegam o bagulho dos caras e colocam também. Nossa, que loucura, mano. É caixão pra todo lado. Mó loucura, velho. Mas eu me Porradaria. divirto. Ah, não, a porradaria não dá, mas a diversão deveria Aí os caras só... falaram que, tipo, o Grenal que foi treta mesmo, foi o primeiro Grenal na Libertadores. Foi em março. Acho que ou foi em... 4 expulsos, não foi? 6 Loucura expulsos. isso aí. Foi loucura isso aí. Mano, É, o clássico. Soco que na cara, mas tudo. eu gosto. Porto Alegre para, mano. É porque só tem dois, Só né, os mano? Então dois. polariza muito, mano. É um lado azul, outro vermelho. É um mano. do lado do outro. Aqui, assim. É perto, né, os É estádios perto, até. é perto. É os dois na beira do rio ali. Mas eu queria saber, assim, tipo, você falou do Grenal, qual que é o papo? É tipo, mano, pode perder pro Novo Hamburgo, beleza. É diferente, é O final. Grêmio não é pra perder. Qualquer joguinho é final. O Yuri não tem gol, mas tem uma expulsão, né, naquela briga com o Rafinha no Grenal da Arena. Mas é um cara que viveu muito o Grenal, né? E esse relato que todo mundo dá, né? De que, cara, o Grenal ele é diferente de outras coisas no futebol brasileiro. É legal ver, vindo também do Yuri Alberto, que é um cara que tá vivendo outra experiência agora no Corinthians e tudo mais. E aí, por último, repercutiu bastante o momento em que o Yuri Alberto fala sobre a sua relação com o Internacional agora estando no Corinthians, né? O torcedor do Inter pegou bastante no pé do Yuri Alberto. E ele brincou com isso. Vou rodar aqui o que disse o Yuri Alberto. A galera do Inter ficou chateada, né? Ficou. Não, era trote, xingamento, rede social, é normal. Você... Só que aí, isso mano, Isso não te afeta. no início sim, mano. No início eu fiquei chateado, tá ligado? Eu fiquei bem chateado com as mensagens. Eu vi quando você fez o gol. Deve ser ruim pra cara. Chateado. tô Nossa, os caras zoando. tão loucos, meu. Então, é porque o Corinthians, Mítico, o Corinthians e o Internacional tem uma briguinha histórica e tal. Tem. Não sabia dessa parada, mano. Os caras postou lá alguns paradas lá e DVD, eu não sabia, mano. Eu fui lá e repostei. Repostei? Não, eu falei, mano, é alguns lances meus, né? Vou repostar o bagulho, eu não vi que... Tipo, aquele bagulho do DVD coisando assim, ó. Falei, pô, mano, é alguma montagem que os caras fizeram, da hora, pô. Sim. E aí aparece os lances meus, Era fazendo gol, provocação. as paradas. E eu não sabia, mano. Sabia que era provocação. Eu não sabia. Aí os caras devem ter pegado pilha. Não, os caras pegou pilha pra caramba, aí esquece. Eu lembro uma vez, acho que isso. Tudo que eu fiz foi pro ralo, lá. Foi pro ralo. Eu vou dar minha opinião, tá? Eu não achei em tom de deboche. Eu achei que era um papo todo descontraído. Ele foi nessa linha também do descontraído de rir. Os caras ficaram bravos comigo, não tem muito o que fazer. Eu não achei um deboche. Tem gente que achou. E o fato dele comemorar o gol, enfim, absolutamente normal e tudo mais. Pra mim não cola só a história do DVD, tá? Eu acho muito difícil que o Yuri Alberto não sabia que aquele tweet do DVD seria uma cutucada ao Internacional. Mas aí é outra história. Alguns dos trechos do Yuri Alberto que contam bastidores dele no Internacional que eu achei interessante para trazer para vocês, beleza? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!